Pessoas 2030 é de longe o programa operacional, para além de ser o maior, mas o que também apresenta neste momento a taxa de execução mais elevada. Estamos ali a rondar os 705 milhões de euros de taxa de execução. Isto é uma prova de que os fundos estão a ser utilizados para a despesa que devia estar a ser suportada pelo Orçamento de Estado. Boa tarde, Mónica. Muito obrigada pelo convite e os parabéns ao ECO por esta iniciativa. Retomando a sua pergunta, não significa que o Fundo Social Europeu está a suportar despesa que deveria ser suportada pelo Orçamento de Estado. Significa antes que o Fundo Social Europeu está a apoiar uma rede instalada que de alguma forma nasceu com o próprio Fundo Social Europeu, como é o caso dos cursos profissionais e dos apoios às escolas profissionais para o ensino profissional, como é o caso dos estágios profissionais, e que certamente não teriam a escala, nem teriam a abrangência que têm hoje se não fosse o apoio do Fundo Social Europeu, e para isso basta consultar uma série longa. Não é preciso recuar muito mais do que 10 anos para verificar que estes mesmos instrumentos de política pública, ainda que já existissem, não tinham a capacidade de chegar tão longe e a tantas pessoas como chegam com a alavancagem e o apoio do Fundo Social Europeu. Mas ainda assim, isso explica por si só a diferença tão elevada da taxa de execução face aos outros, até mesmo aos outros programas temáticos, já para não comparar com os programas regionais, que tradicionalmente têm sempre taxas de execução um bocadinho mais baixas. Eu só entrei no Pessoas 2030 há cerca de 1 ano e meio, mas quando recebi o Pessoas 2030 já o recebi em estado de implementação. Aquilo que aconteceu foi uma medida do Governo de forma a garantir a continuidade dos apoios dos fundos comunitários, que permitiu que um conjunto de concursos fossem lançados ainda durante o período do PT 2020, usando os sistemas de informação do PT 2020 e que permitiram de alguma forma alavancar e arrancar os apoios do Pessoas 2030 antecipadamente, e portanto houve um uso bastante otimizado dos anteriores períodos de programa, dos anteriores programas operacionais, aqueles que antecedem o Pessoas 2030, porque o Pessoas 2030 é uma fusão do anterior POIS, POCH e POAPMC. Houve, no fundo, uma otimização deste instrumento para garantir que não havia descontinuidade, até porque estamos a falar no Fundo Social Europeu de um conjunto de medidas que, se elas são interrompidas, é depois muito mais difícil voltar a arrancar. E, portanto, essa continuidade foi garantida e essas operações e essas candidaturas transitaram do sistema de informação do 2020 para o 2030 e dão agora aqui este espelho de uma boa execução. Falando se calhar já para arrumar esta questão mais financeira, nós estamos precisamente no período de encerramento do Portugal 2020 e lá está, apesar de ser a gestora do Pessoas 2030, tem a seu cargo o encerramento destes três programas. Como é que está a correr esse encerramento? O encerramento destes 3 programas está a correr de forma bastante fluida, porque foi bem planeado. Foram antecipadas as maiores dificuldades. Já apresentámos, por volta entre os meses de agosto e de setembro, o último pedido de pagamento à Comissão Europeia dos 3 programas. Garantimos uma taxa de execução de 100%. Aliás, até com algum overbooking, porque no período de encerramento que vai decorrer nos próximos meses podem haver correções decorrentes dos trabalhos da Autoridade de Auditoria, da própria Comissão Europeia, até do TCE. Não antecipamos dificuldades com o encerramento destes 3 programas e acreditamos, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista físico, os resultados foram alcançados. Esta concentração dos objetivos de 3 programas operacionais num só, parece-lhe ser mais eficiente na persecução dos objetivos do Fundo Social Europeu? Não tenho a menor dúvida relativamente a isso, porque os 3 grandes objetivos destes programas, eu vou dizer 3 grandes objetivos, mas o mais correto é as 3 grandes áreas de atuação desses 3 programas eram o apoio ao emprego, às qualificações e à inclusão social, onde se enquadra a área da privação material que era financiada pelo POAPMC. Ora, a divisão destas áreas de intervenção em programas operacionais distintos, com canais de decisão diferentes,
retirou coerência a algo que, se tivermos uma visão holística dos problemas que temos hoje no nosso país, deve estar junto. E por isso parece-me que o Pessoas 2030 veio dar coerência a estas 3 políticas que, no fundo, articulam-se entre si, todas têm a ver com tudo e permitem um olhar multissetorial e com intervenções distintas, mas sempre tendo por objetivo os mesmos objetivos, que são os objetivos de promover o emprego de qualidade, de aumentar as qualificações da população portuguesa e de tentar mitigar, se não eliminar, mas eliminar seria utópico, todos os problemas de risco de pobreza e de exclusão social que colocam alguns setores da nossa sociedade à margem. Eu pergunto isto porque a Teresa Almeida, na cerimónia de encerramento do Lisboa 2020, às páginas tantas dizia que o aumento da imigração estava a adicionar pressão, vamos dizer assim, às necessidades das respostas sociais. E eu pergunto-lhe se, no âmbito do Pessoas 2030, também começa a sentir esse aumento de pressão, com a necessidade de responder, se calhar, de o programa operacional começar a responder a outras necessidades que não aquelas que inicialmente esperava. Nós estamos exatamente, Mónica, no momento em que devemos reolhar para o programa. Ou seja, começar a pensar numa reprogramação? Exatamente. Aliás, o Medium Term Review, do ponto de vista dos regulamentos comunitários, está previsto para exatamente este período e para ser entregue até ao final do primeiro trimestre de 2025. Dar um dado bastante claro: português língua de acolhimento, que é uma das medidas que o nosso programa tem do ponto de vista de promover a inserção socioprofissional das pessoas de cidadania não portuguesa. Português língua de acolhimento foi uma medida que já existia no PT 2020, com uma determinada escala. Foi uma medida que foi programada no PT 2020 e logo no primeiro concurso a procura por parte das entidades beneficiárias foi de tal forma que nós promovemos um reforço que mais do que duplicou a dotação do aviso. Eu diria assim, acha que não chega? Vai ser preciso fazer novos reforços? Eventualmente. Eu diria o seguinte, Mónica: o cardápio de medidas que o Pessoas 2030 apoia, e são 56 medidas. São muitas. São muitas. O cardápio parece-nos completo. Ele foi feito, sim, talvez possa haver algum ajustamento do ponto de vista deste cardápio, mas é um cardápio bastante completo, não só nas áreas do emprego, da conciliação da vida familiar e profissional, qualificações inicial e para adultos, toda a área da inclusão social, onde se enquadra a população migrante, toda a área do acesso a serviços de qualidade, nomeadamente saúde e segurança social, e a privação material. Todo esse leque de medidas é bastante completo. Aquilo que poderá acontecer é a necessidade de, tal como fizemos com o português língua de acolhimento, recalibrar as dotações que estão afetas a cada uma das medidas programa. E, eventualmente, introduzir novas medidas. Temos um novo contexto governativo que pode suscitar e vai certamente suscitar a introdução como, por exemplo, de medidas diferentes. Recentemente, o Ministério do Trabalho promoveu algumas alterações a algumas medidas, como os estágios profissionais, os apoios à contratação. Apesar de serem estágios profissionais e apoios à contratação, que pessoas viram... Era aquela ideia de tentar financiar, ou de que os estágios profissionais não estivessem a financiar situações de emprego encapuçadas, não era isso? Isso já é um tema que existia antes desta alteração. Eu acho que o objetivo do Governo, e sem prejuízo de um olhar mais cuidado sobre as novas medidas, no caso dos estágios profissionais, por exemplo, permitir estágios mais curtos. Os estágios eram de 9 meses, estágios de 6 meses também já foi demonstrado, até noutros países da União Europeia, que também têm bastante eficácia do ponto de vista da sua função, que é fazer uma transição dos jovens entre o meio académico e o meio profissional. E, portanto, eu diria que sim, que aliás o programa tem essa plasticidade
de receber novas medidas, de recalibrar os apoios das que já existem. É uma reflexão que nós vamos fazer agora, vamos iniciar agora até ao primeiro trimestre de 2025 e que eventualmente trará algumas novidades. No âmbito desta reprogramação de que me fala, há espaço ou está a ser equacionada a possibilidade de tentar tornar mais fácil o acesso ao Fundo Social Europeu? O Fundo Social Europeu é sempre tido como um fundo um bocadinho burocrático e que gera muito papel e muita dificuldade de acesso. Isso está a ser equacionado? Sim, Mónica, eu acho que os fundos são todos bastante burocráticos. Eu costumo dizer que, e apesar de ser anti-burocracia, porque de facto é algo que nos trava, a verdade é que há uma burocracia boa e uma burocracia má. E a burocracia boa é aquela que nos protege dos temas que estão sempre em cima da mesa, a fraude e a corrupção. Ter este equilíbrio entre burocracia e simplificação é algo que é muito difícil de encontrar. São dois objetivos que nós temos que estão permanentemente em confronto. Mas sim, nós temos a simplificação como princípio basilar da atuação do Pessoas 2030. Não queremos que seja só um chavão. Uma das medidas que nos parece que vai simplificar bastante a nossa relação com as entidades beneficiárias é exatamente a adoção de metodologias de custos simplificados numa grande maioria das nossas medidas. Eu posso dizer que 80 e tal % da dotação do programa, não é das medidas, é da dotação do programa, já tem uma componente que é financiada em custos simplificados. Vamos continuar a trabalhar nesse caminho, não o conseguimos fazer sozinhos. Precisamos de que todo o ecossistema dos fundos, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, a Inspeção-Geral das Finanças, a própria Comissão Europeia, que nos ajudem. O Tribunal de Contas Europeu. Porque há um risco muito grande e que nós o sentimos, é a burocracia, a complexidade, a insegurança sobre se estão ou não estão a fazer bem, afasta entidades beneficiárias menos capacitadas, que são aquelas que nós queremos, é a essas que nós queremos chegar, mas podem afastá-las, há um risco muito grande de afastá-las dos apoios do Fundo Social Europeu e dos outros fundos comunitários.